voto. Diga lá, Salles. Veja só, Renato, a direita deixou de ser candidato, deixou de ter candidato na capital, não por uma questão ideológica, isso foi a desculpa que criaram, a direita não ganha. Não é verdade. A direita foi excluída, né, a minha candidatura foi excluída pelo pessoal que está na máquina, que tem cargos, tem secretarias, tem subprefeituras, ou seja, é o sistema gosta de esquema, e esse pessoal sabia que conosco não teria nada disso. E tá ficando claro, né? Tá ficando claro para as pessoas que, de fato, a direita, bem defendida, bem colocada, como eu disse no começo aqui, o João Dória ganhou no primeiro turno. Então, você, quando faz uma campanha bem feita, você ganha na capital. O eleitor da capital, ele está aberto a votar em alguém da direita. Claro que não é uma direita burra, despreparada, nada disso. Mas esta eleição é uma eleição que está comprovando essa tese, de que, ao contrário do que o pessoal do sistema e do esquema dizia, justamente para preservar as suas boquinhas, a direita poderia ter ganho, né? Infelizmente, esse momento já passou. O que a gente está vendo agora, no final das contas, é que o Marçal, que soube, né, sem entrar muito no mérito aqui das coisas que ele está defendendo ou deixar de defender, ele soube capturar esse sentimento da sociedade e está sabendo defender isso de uma maneira inteligente, no sentido de que ele sabe falar, ele sabe usar as redes sociais, ele vai para as entrevistas ou vai para os debates e ele domina o cenário. Ele domina o cenário. E como eu estava ouvindo o Christian dizer aqui, e ele tem razão, a curva do Marçal é ascendente e a curva dos demais é estável ou descendente. Portanto, eu acho muito pouco provável que, ao contrário do que alguns estão dizendo, que há uma estagnação e tudo, eu acho que as pesquisas elas acabam demonstrando, a pesquisa é sempre uma fotografia, mas olhadas em conjunto, ou seja, as diversas pesquisas ao mesmo tempo, embora com percentuais distintos, elas mostram um filme. E este filme mostra o quê? Mostra a sociedade em vários níveis sociais, isso não é dos mais pobres, nem da classe média, nem dos ricos. É de pessoas das mais variadas classes sociais, idade, sexo, nível de escolaridade. As pessoas estão cansadas do sistema, a pessoa está cansada da velha máquina, do pessoal que vai se reelegendo eleição após eleição, fazendo esquema eleição após eleição, e querem uma coisa diferente. Tanto que os jovens, essa é uma característica interessante de ser analisada, os jovens que até então tinham no Boulos uma espécie de voto da rebeldia, o voto do diferente, do engraçado, do irreverente, para onde esse voto do jovem migrou? Migrou para o Pablo Marçal, que até para falar com o jovem, ele está tendo mais capacidade do que o próprio Boulos até então tido como aquele que representava os jovens, né? Então essa é uma questão muito importante. Eu acho que falar com o público jovem, e os jovens têm esse acesso muito facilitado para as redes sociais e tal, ainda que tenha caído o Twitter, né, o X, mas todos os outros, o TikTok, o Instagram e o próprio WhatsApp, enfim, essa molecada tem uma capacidade de absorção e de reprodução, de disseminação, de mandar esses vídeos, esses cortes e tudo, tem uma capilaridade muito grande. E os políticos que jogam o jogo com uma regra mais antiga, com uma visão mais arcaica, vamos dizer assim, da maneira de fazer política, não conseguem acompanhar isso, e isso explica muito o fenômeno do Marçal crescer assim tão rapidamente, e me parece que consistentemente. E em cima disso que você está falando, deputado, a ascensão do Marçal, a gente vê o presidente Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, governador, ainda, principalmente o Tarcísio, né, insistindo ali no apoio ao Nunes, né? Você acha que em algum momento eles vão ter que rever isso? Como é que vai ficar daqui para frente? Eles que são, afinal de contas, nomes aí referência de políticos da direita, né? Pois é, veja só, são situações muito distintas, né? O Tarcísio fez uma escolha racional pelo Ricardo Nunes como candidato dele, e ele explica, até com bastante coerência, por que ele prefere o Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes foi parceiro do Tarcísio esse tempo, o Ricardo Nunes é uma pessoa com muito menos carga ideológica, o Tarcísio também não é uma pessoa muito ideologizada, ele é mais técnico, né? Então o Ricardo Nunes se adapta mais ao modo de trabalhar do Tarcísio. Por outro lado,
o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa mais ideológica, que tem uma postura de contestação da esquerda mais evidente, de defesa dos princípios da direita, dos conservadores mais firme, mais clara, ou pelo menos mais contundente, vamos dizer assim, é óbvio que quando o candidato, no caso o Ricardo Nunes, é um candidato mais neutro ideologicamente, há menos identidade, né? Quando se abriu o espaço para o Ricardo Nunes indicar vou dar um passo atrás. Quando eu tive que desistir, né, porque o Valdemar não me deu a legenda, eu não fui opção minha desistir. O Valdemar falou, não dou a legenda e não dou a carta para você sair. Só deu a carta quando eu já tinha passado o período de filiação e aí eu fui para o Novo. Muito bem. Naquele momento, havia uma expectativa de que eu saindo da disputa, o Bolsonaro indicaria o coronel Melo Araújo. Acontece que a aceitação pela chapa do Ricardo Nunes do nome do Melo Araújo foi sendo postergada, né, um mês, 2 meses, 2 meses e meio, eu não sei exatamente quanto tempo demorou, mas havia ali uma não disposição, uma certa resistência de todos aqueles que apoiavam o Ricardo Nunes, todos os partidos, todas as lideranças políticas que estavam com o Ricardo Nunes, não deixavam ele, e ele próprio também não queria, naquele momento, acolher a indicação do coronel Melo Araújo. Quando é que surge efetivamente, quando é que o Melo Araújo é declarado como vice, é reconhecido, indicado efetivamente como um vice? Quando surge o Pablo Marçal, os bolsonaristas e várias pessoas começam a se insinuar e fazer vídeos. Você tem vários vídeos, tem Zucco, tem Bia Kicis, tem Nicolas, tem um monte de gente, né, do lado bolsonarista. O próprio Bolsonaro deu aquela medalha dos 3 Is e tudo. Naquele momento, a turma da campanha do Ricardo Nunes fala, opa, o Bolsonaro vai sair do nosso barco, vamos indicar o Melo Araújo, que até então estava sendo cozinhado. E aí eles aceitam indicar o Melo Araújo. Por quê? Porque surgiu o Pablo Marçal naquele momento. E logo em seguida, né, toda essa narrativa que a gente tem assistido agora, né, os vai-e-vens e tudo mais. Por quê? Porque essa dubiedade, digamos assim, ou essa postura mais que oscila? Porque, evidentemente, que o estilo do Pablo Marçal é muito mais parecido com o estilo do presidente Bolsonaro. É um cara que contesta o sistema, enfrenta. O Ricardo é um cara mais tímido, mais contido. Então, se o estilo do Ricardo é mais parecido com o do Tarcísio, o estilo do Pablo Marçal, é mais parecido com o estilo do presidente Bolsonaro. Razão pela qual o Tarcísio se sente mais confortável em franquear o apoio de maneira tão aberta para o Ricardo Nunes, e o Bolsonaro também, de certa forma, se identifica com essa irreverência do Pablo Marçal, essa contestação ao sistema e tudo mais. Então, isso explica muito do que está acontecendo entre as posturas distintas adotadas, tanto pelo Tarcísio quanto pelo Bolsonaro, em relação ao Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. E a gente vê essas eleições aí sendo discutidas em todo o Brasil, né? Não só aqui em São Paulo, até pela figura do Pablo Marçal e também ali confrontando com o Boulos. Por que você acha que essa eleição é tão importante para o Brasil, deputado? O que significa esse resultado aqui em São Paulo, em termos até nacionais? Porque aqui nós estamos, sobretudo, testando 2 visões, né? Aliás, 3 visões nesse caso. Se você considerar que você tem o Boulos, né, junto com a Tabata, que é a força... A Tabata e o Datena são tropa acessória do Boulos. Mas vamos falar só do Boulos, que é numericamente o mais relevante. Ele representa o Lula, ele representa o desrespeito à propriedade privada, ele representa uma visão anticapitalista, enfim, é uma visão mais, eu diria, venezuelana, cubana da política paulistana. O Ricardo Nunes representa, até pelo arco de alianças que ele tem, que lembra muito o arco de alianças que tinha o Rodrigo Garcia em 2022 e que tinha o Geraldo Alckmin em 2018, o Ricardo Nunes representa muito mais o establishment, né? E o Pablo Marçal, por sua vez, adotou bandeiras que representam muito mais a visão conservadora, direita, de economia liberal, uma pessoa que fala o tempo todo de empreender, de capitalismo, de realização pessoal, enfim, de tirar o Estado das costas das pessoas, né? Então, e até acho que em alguns aspectos dessa agenda, a prefeitura do Ricardo Nunes também fez
algumas ações. O problema é que há uma contradição forte ali dentro da aliança do Ricardo Nunes, primeiro porque é o MDB, o partido que tem 3 ministérios do governo do Lula. Né? É um candidato que não apoiou o Bolsonaro em 22. E certamente, isso é uma coisa que nós temos ouvido aqui, se houver um segundo turno entre Boulos e Marçal, muito provavelmente a máquina do MDB, na qual o Ricardo Nunes está inserido, e é a máquina do governo do Lula, vai querer apoiar o Boulos. Então veja que é o imbróglio que isso se estabelece. E a eleição de São Paulo, portanto, é uma antecipação, é um test drive para ver se a esquerda vinga nas suas posturas, em meio a um governo Lula, ou se a direita vinga sendo oposição e mostrando as fragilidades de um modelo, o modelo da esquerda, o modelo do PT, do PSOL e tudo mais, mostrando as fragilidades que essa visão de mundo trouxeram de 2023 em diante, né, quando o Lula assume, e trouxeram e podem trazer para a cidade de São Paulo. Então é uma eleição, embora seja uma eleição municipal, com problemas locais, ela é uma eleição de cunho plebiscitário. Né? Ela é uma eleição de cunho plebiscitário e nós vamos ter, a partir do resultado aqui, uma sedimentação para a eleição de 26. Claro que a cidade de São Paulo, na mão do Boulos, né, ajuda muito o Lula. E claro que a cidade de São Paulo contra o Lula, ou seja, que não caia na mão do Boulos, ajuda muito mais a nossa bancada, a nossa visão da direita. Deputado, para terminar, como é que o senhor está acompanhando essa questão toda do X? Agora o ministro Cássio Nunes tende a mandar o caso para o plenário, né, para tentar reverter aquela decisão, a tentativa do Partido Novo e também da OAB em ADPFs. Qual a sua expectativa em relação a essa decisão? Olha, eu espero, torço, tenho rezado aqui para que haja um grande debate na corte sobre liberdade de expressão, sobre devido processo legal. Né? Quer dizer, aqui não estamos falando só da liberdade de expressão, que já é por si só algo muito importante. Nós estamos falando aqui da observância do devido processo legal, da extrapolação das personalidades jurídicas. Né? No mundo do direito, você desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para atingir uma outra empresa do grupo econômico, ou um sócio, uma coisa assim, precisa de um processo, precisa de um contraditório. Né? Quer dizer, o que nós estamos assistindo, e não é só no X, evidentemente, é no 8 de janeiro, são naquelas revelações que têm sido trazidas pela Folha de São Paulo e tudo mais, o que nós estamos assistindo, e isso não me parece restar dúvida, é uma inobservância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que são elementos fundamentais para que faça justamente o que se diz que estão fazendo, que é a defesa da democracia. Não existe defesa da democracia com inobservância das regras. Né? Você vai usar o pretexto da defesa da democracia, mas você não está defendendo a democracia, ao contrário, você está fulminando a democracia, fulminando o regime que você diz defender, o sistema que diz defender, justamente porque é pressuposto para a defesa desse sistema que você observe todas essas garantias fundamentais. E o caso do X, em especial pela repercussão que ganhou em razão da própria figura do Elon Musk, né, da abrangência mundial do X, exacerbam, e eu não entro no mérito aqui se os termos que o Elon Musk está usando ou não são exagerados ou não. É a forma dele de fazer. Eu lembro um pouco até a história do Pablo Marçal. É a forma que o sujeito tem relevância, né, que as suas publicações, que as suas colocações repercutem. Não adianta você também fazer manifestações densas do ponto de vista técnico-jurídico que ninguém lê, ou seja, o resultado também é pífio. Né? Então é preciso entender como é que funciona o mundo nessa esfera digital, nessa esfera aí das redes sociais que disseminam muito rapidamente todas as questões que estão em debate. E nesse caso em especial, nós estamos falando de coisas muito importantes para o futuro do país. Perfeito. Deputado Ricardo Salles, Partido Novo aqui de São Paulo, muito obrigado pela participação. Lembrando que o Salles é um entrevistado no nosso próximo programa Contraponto, que vai ao ar neste final de semana. Confira, porque foi muito interessante a entrevista. Contraponto que voltou aí numa nova temporada. Gravamos já com o Salles, a entrevista vai ao ar neste final de semana. Obrigado, deputado. Até a próxima. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Um abraço.